Glória a Deus. Amém, queridos? É rompendo em fé mesmo. É isso que Deus faz na nossa vida. Querido, eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 24. João, capítulo 12, versículo 24. Deus traz à existência o que não existe, só para você viver aquilo que está dentro do seu coração. João capítulo 12, versículo 24, a palavra diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, graças te damos pela sua palavra. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor proporcionou para as nossas vidas nesse final de semana. Graças te damos porque o Senhor tem nos sustentado. Graças te damos, Senhor, porque estamos aqui para poder encerrar esse primeiro dia da semana cultuando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo espírito contrário, todo espírito de inveja, todo espírito, Senhor, que queira roubar, Senhor, a semente da palavra, em cair em terra fértil, que seja lançado fora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, Deus é um Deus que inicia ciclo e encerra ciclo na nossa vida. Viu, Jorge? Deus é um Deus de ciclo, de início de ciclo e de encerramento de ciclo. Talvez você só precisava expressar o que está dentro do seu coração, como muitos que estão aqui. Tem coisa na sua vida que não se encerrou ainda, que você não conseguiu expressar o que está dentro do teu coração. Talvez porque você não teve coragem, ou talvez porque não abriram para você fazer isso. Mas se existe algo em você que incomoda ou que gera em você uma situação, você precisa, e você verdadeiramente precisa se expressar, para que um ciclo se encerre na sua vida e um novo ciclo possa ser aberto. Ou então, veja bem, ou então uma visão que você tenha distorcida com relação a você, com relação aos seus pensamentos, com relação à sua atitude, com relação à sua personalidade, com relação à forma como você age, venha ser transformada através de uma palavra vindo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a gente fica vivendo uma prisão, às vezes emocional, a gente fica vivendo uma prisão sentimental, a gente fica vivendo uma prisão de algo que a gente queria e desejava viver, por causa de algo que não aconteceu, que você esperava que acontecesse. Mas talvez a outra parte, a qual você esperava que acontecesse, ou que liberasse sobre a sua vida algo, nem sabe, ou não tem conhecimento daquilo que está sendo gerado dentro de você. Vocês estão comigo? Isso é muito sério. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos... Mas não adianta nada eu conhecer a verdade, saber que ela liberta, e eu não me mover diante daquela situação, para que aquilo que está sendo gerado, ou que foi gerado dentro de mim, não receba uma mudança. Vou contar algo para você, Jorge. Quando eu me converti, eu tinha um problema de relacionamento com meu pai e com minha mãe. Meu pai está aqui, ele está sentado ali no altar, ele tem 82 anos já. E quando a verdade que veio sobre a minha vida, que me libertou, me levou a entender que aquela situação que eu vivia com eles precisava ser resolvida. Precisava ser resolvida.
Eu tinha um pai e tinha uma mãe que eu não conseguia me relacionar com eles. Existia um bloqueio, e aquilo precisava ser quebrado, mas talvez eles nem sabiam disso, mas eu conhecia a verdade, e a verdade me libertou. Só que não adianta a verdade me libertar e eu saber que existe algo errado, e eu não tomar uma atitude para o que está errado e se tornar certo. Adianta alguma coisa? Não adianta. Por quê? Porque o resultado útil que eu espero não acontece. Um dia eu cheguei na casa do meu pai, sentei com meu pai, sentei com a minha mãe na sala. Lembro até hoje como foi. Falei: pai, mãe, senta aqui. E era tão sério a situação, mas tão sério a situação, que eu não consegui, existia um bloqueio dentro de mim, que eu não conseguia dizer para ele: eu amo vocês. Um sentimento que deveria ser algo corriqueiro, diário e sem perturbação nenhuma. Olha para você a gravidade disso, a seriedade disso. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está me incomodando a falar isso. Porque não sei como você está vivendo com a sua geração e como você é com a sua geração, ou que você tem plantado, ou que os seus pais plantou em você e você está vivendo, mas talvez nem seja culpa deles, porque se eles não forem ensinados, eles não poderão ensinar. E nesse dia eu sentei com meus pais, lembro até hoje, eu sentei no meio do sofá, sentei meu pai aqui, sentei minha mãe aqui, e disse assim para ele: hoje eu quero ter uma conversa com vocês, porque eu estou indo para a igreja, e porque eu estou indo para a igreja, tem certas coisas da nossa vida que precisa mudar, e eu quero dizer para vocês o que precisa mudar. Eu tenho um bloqueio com vocês, eu não consigo dizer para vocês que eu amo vocês, e vocês são meus pais. Você é meu pai e você é minha mãe, e isso está errado. Isso está errado dentro da situação natural, e isso está errado dentro da situação sobrenatural. Vocês estão entendendo? Como que um pai não se expressa diante do filho, e como que o filho não se expressa diante do pai? No meio dessa caminhada aconteceu alguma coisa. No meio dessa caminhada algo se perdeu, que precisava ser reconstruído. Amém? Mas para eles estava tudo bem, mas para mim não, porque eu conhecia a verdade me libertou. Mas uma verdade sem atitude é como uma palavra sem fé. A palavra sem a fé sem ação é morta, não gera nada. Então foi uma reconstrução, e precisou existir essa reconstrução. Querido, tem que partir de alguém. Talvez seu pai não saiba, ou sua mãe não saiba, seu avô não saiba, sua avó não saiba, seu tio não saiba, seu irmão não saiba. Tem que partir de alguém. Alguém vai ter que reatar esse laço que foi rompido. Um dia ele foi rompido. Vocês estão comigo? E parece que isso é normal. Não, isso é muito sério, porque isso vai acarretando situações na sua vida, e pode chegar você na sua velhice tendo um problema mal resolvido lá atrás, e pode ainda mais, isso pode ser transmitido para a sua geração. Isso pode ser transmitido para a sua geração. O filho tem que ter prazer de ter diálogo com o pai. O pai tem que ter prazer de ter diálogo com o filho, e vice-versa. Não é só exercer a autoridade imposta, mas é exercer a autoridade,
com amizade, com conteúdo, com sentimento. Com sentimento. Então, querido, Deus gera para você essa oportunidade. Agarre ela. Mude algo que talvez você está criando no seu filho, que você está gerando na sua filha. Se o seu filho não te entende hoje, e ele já está se tornando um adolescente para jovem, pergunte para ele, sente com ele e fala assim: como você me vê? E esteja preparado para ouvir o que você não vai gostar. Porque talvez o teu filho, a sua filha é o que é por causa daquilo que você é. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Vocês estão entendendo a seriedade de tudo isso? Dentro de um coração de um ser humano. Me chama de filho. Me chama de filho. Foi isso que o Jorge falou. Quantos não estão aqui, que estão aprisionados dentro de um sentimento, de uma voz, de uma atitude, de uma fala que não existiu? Não existiu. Às vezes você tem valorizado coisas que não deveria, e o que deveria dar valor, você não está dando valor. A culpa, escute aqui, a culpa de uma geração fracassada, mesmo no reino de Deus, são de pais que não estão tendo sabedoria para discernir o que estão criando e o que estão gerando nos filhos. Eu vou fazer 50 anos esse ano, e faz mais ou menos 2 meses que eu estava com a minha terapeuta, e eu descobri algo na minha vida pontual. Eu não estou para falar de mim hoje, mas Deus está me levando para esse caminho. Quando eu era muito pequeno, eu e os meus irmãos, o Alex está aqui, nós éramos 4 irmãos criados juntos. Todo final de semana era semana de faxina na minha casa, e a gente não podia sair para nada, porque a palavra imposta era: tem que limpar a casa de alto a baixo, e só vai sair quando terminar. E se pedir para sair, vai entrar no couro. E entrava mesmo, né, irmão? Era assim. E os meus amigos passavam na rua, e os meus colegas tudo na rua, passavam com bola na mão, porque o campo de futebol era pertinho. Querido, eu tinha mais ou menos de 8 para 9 anos, no máximo 10, eu era criança de tudo. E olha para você como que foi nesse desenvolver de assunto que nós estávamos aqui. Eu cheguei com isso com a minha terapeuta, e ela falou assim para mim algo extraordinário. Ela falou assim: César, diante dessa abertura que você está expressando dentro do seu coração, o que você esperava ouvir ou receber da sua mãe? Cara, foi assim um start na minha vida, porque nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim, nem eu tinha passado para avaliar isso, porque na verdade a gente sempre esperou algo, né, da parte dela para conosco, porque a imposição era: nós vamos começar, vai até o fim, e só se pedir para sair, apanha. Escute. E aí eu falei assim: cara, eu nunca parei para pensar nisso,
Mas na verdade o que eu desejava com a minha mãe, olhando para essa situação, é que ela olhasse lá e visse os meus amigos passando, pegasse eu com os meus irmãos e disse assim: olha, vai ser criança e vai fazer o que você tem idade para fazer nesse momento, sabe? Vem aqui, limpar a casa, nós limpa amanhã, nós limpa depois, nós se preocupa com isso, né, outro dia. Vai fazer o que é mais importante agora, vai ser quem você deve ser. Às vezes você está jogando responsabilidade, ou impondo responsabilidade para a sua geração que não cabe para ela, e aquilo que deveria caber para ela, para que ela se torne o que ela vai se tornar, você não faz. Então o culpado dessa geração ser, ou está sendo o que é sua. Porque, querido, o ser humano são pessoas, nós somos pessoas que ficamos marcados por atitude, por fala, por ação, por omissão. Tudo isso nos fere, nos marca. Então você precisa avaliar, dentro desse contexto, aonde você está e como você está sendo, como você está se comportando, ou você que já está aí numa fase mais avançada, como o que está dentro de você, o que persegue você, o que paralisa você, o que limita você, o que não deixa você evoluir. Porque se você não tiver coragem de botar para fora e ter conversas difíceis, porque conversas difíceis são necessárias, e conversas difíceis trazem cura, conversas difíceis traz libertação, conversas difíceis traz transformação. Amém, queridos? Então você precisa olhar para isso. Dever de casa: sente com o seu filho, com a sua filha, e pergunte para ele: como você me vê? Esteja preparado para a resposta. Mas, querido, é um tratamento significativo, importante para a sua geração. Amém? Parece que é coisa simples, mas não é. A gente quer substituir, tem pai e mãe que quer substituir. Não, vamos substituir isso por aquilo. Não, querido, não, tem coisas que não dá para substituir, tem que ser resolvida. As pessoas hoje estão substituindo. Meu filho vai chorar, tá o tablet. Meu filho vai chorar, tá o celular. Não substitua. Tempo de qualidade, não substitua. Conversas importantes, não substitua. Amém? Tem uma nova geração chegando aí, e é bênção do Senhor, e vai ser bênção do Senhor. Amém, queridos? Aqui a palavra do Senhor em João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Jesus estava entrando na cidade, e Jesus não estava chegando ali simplesmente para dar um olá. Jesus chegou na cidade, não, Jesus estava chegando ali porque estava perto dele ser morto e crucificado. Ele entendeu que chegou a sua hora, ele entendeu que era o momento de cumprir a palavra de Deus, e ele pôr um fim num ciclo da vida dele, que era algo determinado por Deus. O fim do ciclo de Jesus abriu o seu início. O fim do ciclo de Jesus abriu o seu início. Vocês entenderam? Lá não foi o fim, foi o começo. Para mim, um começo de uma vida melhor, um começo de se tornar uma pessoa melhor. Hoje a gente vive uma cultura onde as pessoas vivem pregando preservação.
E Jesus sabia que haveria um tempo, que chegaria um momento aonde ele deveria cumprir a palavra de Deus. Ele sabia que o que Deus tinha determinado no céu sobre a vida dele teria começo, teria meio e teria fim. Então a gente vive o tempo de hoje como se tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente faz, né, é eterno, fica preservando o que não se dá para preservar. Tanto é que a gente não pode se apegar nas coisas desse mundo, porque a ferrugem, a traça corrói, mas nós precisamos se apegar nas coisas celestiais, porque lá é só desfrute. Então, quando a gente retém, e a gente vive essa retenção, essa autopreservação, a gente está vivendo o reverso do que é o reino de Deus. E a gente acaba vivendo uma esterilidade na terra. Por quê? Porque quando a gente retém, a gente pega aquilo que a gente retém e se torna estéril. Mas quando a gente dá, porque a palavra diz que maior alegria existe em dar do que receber. E Jesus sabia disso. Ele sabia que ele era o Cordeiro Santo, agradável de Deus, que estava sendo semeado. Então ele não poderia se reter. Por quê? Porque quando a gente entrega, a gente multiplica. O segredo de multiplicar é entregar, é dar. E foi isso que aconteceu. E Jesus sabia que não era aquela chegada, simplesmente um olá, mas era o momento de se cumprir a palavra de Deus. Ele dizer assim: olha, vai nascer uma nova situação sobre essa terra, vai nascer, né, uma outra coisa que vai ser quebrado sobre essa terra, vai nascer algo que Deus já preparou lá atrás, para que a humanidade conheça. Deus estava colocando sobre as nossas vidas e nos dando, né, uma oportunidade que não existia, porque o acesso a Deus, ele era limitado, era para aqueles que Deus queria falar. Mas nesse momento Deus estava dizendo: é para todos. Olha para o seu irmão e diz assim: é para você também. Então essa autopreservação, ela traz esterilidade para a minha vida. Enquanto eu estou disposto a entregar, eu multiplico, e eu vivo essa multiplicação. Mas para isso acontecer na minha vida, querido, existe algo fundamental. E a gente acha que o segredo da vida cristã não nasce sem esforço. Que sacrifício é esse, pastor? O sacrifício de matar o meu eu. O sacrifício de eliminar certas coisas da minha vida. Então a gente precisa ter entendimento que, aqui, assim como Jesus disse que o grão de mostarda, ou o grão de trigo, precisava morrer para que ele se tornasse alguma coisa, e é algo bem sólido da parte do Senhor. Por quê? Porque quando a gente é um cristão que está no comodismo, que está dentro de um celeiro, que está guardado, que não está preocupado, né, com aquilo que precisa ser feito, né, a gente se sente seguro, mas a gente fica sozinho. A gente permanece sozinho. Estamos seguros, estamos guardados, mas está sozinho. E um grão sozinho, guardado, ele só vai acumular coisa. Ele não vai poder evoluir, ele não vai poder multiplicar. Vocês estão comigo? Mas e ele nunca se tornará nada além do que um grão de trigo. Querido, é por isso que a gente não pode de forma alguma se manter no comodismo quando se fala que se era um cristão.
quando se fala que é um homem e uma mulher de Deus. Eu tenho dito para algumas pessoas nesses dias, querido, escuta o que eu vou dizer. Hoje no meio evangélico, nós estamos vivendo algumas coisas que alguma religião está pregando. Que isso, pastor? Porque existe uma religião aí que ela é universal no Brasil e fora do Brasil, e as pessoas dizem assim: eu sou. Aí você pergunta: você é, mas você frequenta? Ah, eu vou de quando e nunca. E hoje o evangelho está do mesmo jeito. O evangelho está dizendo que é cristão, mas ele vai ao culto de quando e nunca. Querido, entenda uma coisa: o verdadeiro cristão, e o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela tem compromisso com Deus. E quando que se gera compromisso com Deus? Quando você faz o mínimo. Que mínimo é esse, pastor? Olha para o seu irmão e diz assim: no mínimo, ir ao culto. O mínimo. Porque não é assim que é outra religião, dizem por aí. Porque no mínimo você tem que ir ao culto. O mínimo você tem que cultuar ao Senhor. Porque a gente fica no celeiro. Ficar no celeiro e no comodismo, ficar no banco da igreja, sem fazer nada, não é para um cristão que nasceu para frutificar. Sabe, e quando se fala que o grão, ele tem que sair, cair na terra, ele vai ter que passar por um processo. Existe uma casca que o reveste, que o protege, e essa casca ela vai ter que ser destituída, para que a terra possa penetrar, para que a boa terra venha fazer o que precisa fazer, para dar um resultado. E às vezes as pessoas não querem passar, ou não querem que essa casca saia. Elas querem continuar sendo quem são, e elas querem continuar vivendo o que está vivendo. Mas na hora que elas têm necessidade de viver algo da parte de Deus, elas se voltam a Deus e querem buscar o resultado e cobrar a Deus daquilo que elas nem fazem, no mínimo, que é ir ao culto. Então o grão, quando ele é lançado na terra, essa casca, ela sai. Querido, quando você se aproxima de Deus, tudo aquilo que te deixa afastado de Deus, Deus começa a tirar para acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado em você. A sua fala muda, seu pensamento muda, sua vestimenta muda, a sua visão com relação ao reino de Deus muda. Por quê? Porque Deus vai tirando esses conteúdos que você acaba carregando na sua vida, para você poder sair da posição de estéril e ser alguém que frutifica. É um processo. E era isso que Jesus estava falando: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ou seja, ele precisa passar por uma metamorfose, de uma situação para outra. E hoje as pessoas estão acostumadas a viver certas coisas, porque geram para elas facilidades. Mas no reino de Deus a gente não vive de facilidade, a gente vive de sacrifício. De sacrifício. E se não tivesse valor essa palavra, Jesus não diria ela. Sabe, talvez você se acostumou a estar nessa posição, mas você criou uma casca, e essa casca precisa ser desvencilhada de você, para que você possa morrer para o seu ego, morrer por algumas coisas que você pensa, morrer, né? O seu jeito de ser. Tem cristão velho, antigo, que precisa morrer.
Por quê? Porque senão não consegue frutificar, não vai sair do lugar. Então tem coisas que são necessárias acontecer na tua vida, para você se transformar da forma que Deus está atuando em você. Tem gente que não suporta. Tem gente que não suporta o agir de Deus na vida dela. Tem gente que não suporta o tocar de Deus na vida dela. Tem gente que não suporta cair na terra e iniciar o processo para ser transformado. Não suporta. Mas Deus, querido, nunca vai deixar você estar como você está e permanecer como você está. Você tem que vir e ter a certeza que algo vai precisar acontecer. E aí, quando Deus atua na minha vida, e quando Deus começa a fazer algo na minha vida, as pessoas que estão perto de mim são as primeiras a colher o resultado, a viver o resultado. Quer elas queiram ou não, porque isso não fala sobre elas, mas fala sobre você e o Deus que você passou a conhecer. Estão comigo? Porque você passou a conhecer um Deus, e Ele te ensinou, e Ele mostrou para você uma verdade, e aí você saiu daquele estágio, e disse assim: algo vai acontecer na minha vida. E aí o que acontece? Aquele homem e aquela mulher, que chegou até Cristo de uma forma, morreu, e se tornou diferente, e se tornou melhor, e foi transformada por Deus. Vocês estão comigo? Querido, tem coisa que você está vivendo, que Deus está colocando a mão para tornar você uma mulher melhor. Tem coisas que Deus está fazendo na tua vida, para você se tornar um homem melhor. Homens e mulheres que não foram para o encontro, que estão recebendo as esposas dentro de casa. Queridos, não queira voltar do lugar que você saiu, mas queira, a partir de agora, pegar um gancho na sua esposa ou no seu marido, para viver uma transformação através do agir de Deus. Então essa casca extremamente dura e protegida, que é um DNA do grão, precisa se desvencilhar. Porque se ela cair na terra e continuar daquele jeito, não vai servir de nada, só vai ser um grão, só vai ser uma semente, e não vai gerar resultado. Mas quando ela percebe, entende e tem conhecimento que aquilo que precisa ser mudado dentro dela, aquilo que precisa ser transformado dela, ela se abre. E quando ela se abre, ela se junta com a terra, ela começa a ser transformada. Então, querido, essa casca que te fecha, esse pensamento que te fecha, esse DNA que te fecha, precisa ser aberto, para que você possa viver esse novo ciclo de Deus, para que você possa viver essa novidade de Deus, para que Deus possa dar um basta em certas coisas da sua vida, para que o novo possa fazer parte e o velho venha sair. Amém? Então, enquanto essa casca não for rompida e você não suportar a pressão,
você vai continuar sendo só quem você é, e não vai gerar fruto nenhum, e não vai gerar resultado nenhum. Então tem coisas que você precisa hoje, urgentemente, se livrar. Antigamente, quando os egípcios eram sepultados, eles pegavam sacas e sacas de trigo e se colocavam junto com os faraó, dizendo assim: ele vai precisar de alimento para outra vida. E depois se achava aqueles túmulos, aqueles grãos de trigos, tudo lá, do mesmo jeito quando foi lançado. Não sei se você sabe, mas desde o tempo que o Senhor te constituiu, desde o ventre da sua mãe, Ele já programou e já determinou o que você seria e aonde você iria chegar. E o mesmo Ele fez quando Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Mas do mesmo jeito que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden, que eles se perderam daquilo que Deus tinha determinado, nós também vivemos o tempo de hoje. E nós não vivemos isso das pessoas que estão longe, mas nós vivemos isso das pessoas que estão perto. Tem gente, escute aqui, tem gente que tem temor de igreja. Por que isso, pastor? Porque o bom testemunho que ele precisava ver e ouvir não é exercido na prática. E aí, por isso que existe filhos longe da igreja, por isso que existem os parentes mais próximos longe da igreja, porque no meio de uma caminhada onde Deus disse que você chegaria onde você chegaria, que você viveria o que Deus já tinha determinado lá atrás, você não entendeu, e uma voz foi ecoando no seu ouvido, e um pensamento foi ecoando dentro de você, e você se perdeu do propósito de Deus. E além de você se perder do propósito de Deus, as pessoas que olham para você e vê você como um exemplo, como um fundamento de Deus, também não conseguem ver Deus em você. Sabe, queridos, tem gente que passa a vida inteira dentro de um banco da igreja, a vida inteira sentado num banco da igreja, mas não consegue verdadeiramente morrer para Cristo, morrer para o mundo, para viver para Cristo. Elas não conseguem de forma alguma viver a palavra de João 12:24. Por quê? Porque elas não aguentam o processo. Vai se colocando de pé em nome de Jesus. Perdi na hora aqui. Quando o grão de trigo cai na terra, se abre também uma oportunidade para ele apresentar o seu potencial.
Talvez você não saiba, mas existe um potencial em você, e que Deus sabe que existe em você. E aquilo que é potencial em você não está sendo exercido, porque você não tem se aberto, ou não tem morrido, ou não tem deixado algo da parte de Deus atuar em você. Então a morte do grão e a morte de certas coisas na sua vida não é o fim, mas é o início de algo potente que existe em você ser aflorado, algo potente que existe em você ser constituído. E a partir daí, querido, é só fruto. É por isso que quando a gente cai nas mãos de Deus, e Deus nos pega na curva, como se diz por aí, a gente tem que deixar que Deus nos quebre, tem que deixar que Deus tire essa casca que nos reveste, para que o potencial que existe dentro de mim, para que o potencial que Deus disse que constituiu sobre a minha vida, venha florescer. E aí, querido, o grão de trigo cai na terra, aquela casca é aberta, ele entende que existe algo potencial sobre ele, ele multiplica, e aí ele não faz somente um por um, ele começa a alimentar 2, 3, 4, ele já está pronto para levar para uma grande multidão. Mas se ele fica lá na terra, ele se torna só infrutífero, estéril. Vocês estão comigo? Chega dessa esterilidade. Para encerrar, o versículo 25, a palavra diz que traz uma situação: amar vezes odiar. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a eternidade. Amar vezes odiar, esse versículo fala. Na verdade, Jesus estava usando aqui uma palavra importantíssima, enfatizando isso, o ódio, um ódio emocional, a qual a gente deve ter sobre a nossa vida terrena, a ponto que a gente ama tanto a vida que a gente vai viver lá, ama tanto a Deus, ama tanto ao Senhor, que a gente fica com aquela parte que amar a Deus acima de todas as coisas, que a gente coloca essa situação num ponto que a nossa vida terrena se torna insignificante. Foi essa colocação que Jesus estava pondo no versículo 25. Deus é tão maior, Deus é tão importante, aquilo que eu quero em Deus tem mais valor, aquilo que representa em Deus tem mais valor, aquilo que Deus proporciona tem mais valor, aonde o Senhor vai me levar tem mais valor, as coisas do reino tem mais valor, a pronto que eu me aborreço das coisas naturais. Vocês estão entendendo? E quando a gente fala de amar essa vida terrena, é como se a gente tentasse segurar a areia com as mãos. É como se você dissesse assim, ó: eu vou viver a eternidade. Mas quando você põe areia nas suas mãos, de mão aberta,
ou fechada, ela vai escorrendo pelos dedos. Então são coisas que não cabem a você, mas a Deus. E aí é dessa forma que Jesus estava ilustrando essa palavra. O que você pensa que tem sentido, tem menos sentido do que você pensa. E aquilo que realmente tem sentido é para onde você tem que olhar. Quando você pensa que você está perdendo, é na verdade que você está ganhando. Jesus está dizendo assim, ó, você está olhando para a esquerda, mas na verdade você precisa olhar para a direita. Esse é o ponto. É aqui que está. É por esse caminho que você deve ir. Por quê? Porque quando a gente realmente entende o que Jesus disse aqui, em perder a sua própria vida, a gente não se preocupa em deixar certas coisas e abandonar certas coisas, em largar que Deus faça certas coisas na nossa vida, priorizando o que Ele é, priorizando o que Ele fez e dando importância sobre o reino dos céus. E aí fica fácil, muito fácil, vir para o culto. A coisa mínima, fica muito fácil. Amém, queridos? Então, quando a gente fala e olha para essa palavra que Jesus estava dizendo, que a vida, a palavra vida no grego quer dizer puxei, mas é algo que vai ter começo e vai ter fim. E aí, e quando Jesus vem dizendo vida eterna, Jesus estava dizendo assim, Zoe. Então, Jesus estava dizendo assim, ó, naquela palavra, e está dizendo hoje para você: você troca, você olha e você entende que você vai trocar o seu puxê, ou seja, a vida terrena, a vida que vai ter começo, meio e fim, pela vida que eu dou, que chama Zoe, que é a vida eterna. E aí quando você, escute aqui, para encerrar, e aí quando você entende o que Jesus disse no versículo 25, que aquele que quiser herdar o reino dos céus, vai se aborrecer, vai perder a sua vida terrena. Por quê? Ele está dizendo assim, ó, eu abandono o puxê, porque hoje eu entendo o Zoe, que quer dizer a eternidade tem muito mais valor, porque lá não vai ter fim. É diferente do de hoje, que tem começo, tem meio e tem fim. Troque a sua vida natural, os dias natural, por aquilo que eu já produzi na eternidade. Vocês estão entendendo? Você sai de uma condição de viver algo por tempo determinado, porque você se aborrece dessas coisas, porque você diz que isso é menos importante, porque você diz que isso tem menos significado para você, e você começa a olhar para aquilo que Jesus estava dizendo: é a vida que eu dou, é a vida que eu proporciono, é a vida eterna disponível, é o Zoe de Deus. Amém, queridos? Essa é uma noite de você entregar o seu puxê, os seus planos, o seu egoísmo, a sua autossuficiência, para você viver o Zoe de Deus, que é a vida realmente que vale a pena, a vida que realmente faz sentido.
o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua. Se você estiver aqui, eu sei. Então enche-me de ti até que, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. É transformado. Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite que ama verdadeiramente a sua vida a ponto de perdê-la para poder viver o zoe de Deus, receber aquilo que você não pode perder, receber aquilo que é eterno, receber aquilo que Jesus diz: quem ama a sua vida perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a eternidade. O Senhor te chama nessa noite e te convida a viver um outro status na sua história. Existe zoe de Deus para você. Existe eternidade para você. Mas para isso, coisas velhas precisam ser deixadas para trás, para que o novo de Deus floresça. Coloca a mão no seu coração, repita-se comigo: Senhor, nessa noite eu quero que toda a casca do meu eu caia por terra na minha vida. Eu quero verdadeiramente preservar a minha vida, não para viver nessa terra tão somente, mas eu quero entender
que eu preciso deixar velhas práticas, velhos pensamentos, velhas atitudes, para que usue a vida de Deus, que é plena e é eterna, faça parte da minha vida e da minha história. Por isso, Senhor, hoje eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, por todos os meus pensamentos egoístas, para que o Senhor possa habitar na minha vida, ao meu coração, para que a vida de Deus faça parte da minha história. A partir de hoje, eu quero tomar posse da vida eterna, aquela que o Senhor comprou na cruz do Calvário. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Queridos, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. quantos que estão aqui nessa noite, que fez essa oração, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Mais alguém? Vem aqui na frente. Livre pra viver. Mais alguém, querido? Porque aquele que quer ganhar a sua própria vida, perdê-la para esse mundo. Tem zoe de Deus para você. Tem vida de Deus para você. A palavra do Senhor diz que aquele que reconhecer Jesus publicamente diante dos homens, o Senhor o reconhecerá diante do Pai. Nós precisamos fazer uma confissão pública. Se não existir essa confissão pública de que Jesus é tudo que eu preciso, nós ainda estaremos nos apegando às coisas desse mundo. Mas hoje tem oportunidade de Deus para você. É tempo de morrer para viver. É tempo de morrer como homem para viver. É tempo de se aborrecer com as coisas do mundo para se alegrar com as coisas do céu. Vem aqui, servos. Quero cada um com um aqui neste lugar, para a gente poder orar. Eu posso ser livre pra viver. Leonardo é um jovem que está aqui na frente. E ele entende. Eu converso algumas coisas com ele, conversei no encontro. Ele entende o que ele está fazendo. E não é de hoje. Esse menino tem uma vida com Deus que muito adulto não tem. Muito crente de cadeira de 20 anos não tem. Ele tem. Ele tem um entendimento das coisas de Deus que muita gente velho e de evangelho não tem. E ele só é uma criança.
E ele sabia que hoje ele precisava fazer isso publicamente. Não é que Deus não dá oportunidade, é que você não abraça a oportunidade que Deus dá. Está na hora de você morrer, queridos. Essa é uma noite que Deus te trouxe aqui para você morrer para as coisas desse mundo. Essa casca que blinda você, não deixa você frutificar, não deixa você florescer, não deixa algo da parte de Deus acontecer na sua vida. E hoje nós estamos aqui. Eu queria que vocês colocassem a mão no coração. Estão aqui na frente. E você que ainda quer vir, dá tempo. Repita assim comigo, vocês estão aqui na frente. Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição me habilitou a herdar o reino dos céus, me habilitou a viver a eternidade. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados e a partir de hoje escreva o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei e eu vaguei mundo lá fora, mas não. Queridos, escute aqui, preste atenção. Lição de casa, qual é? Sentar com o teu filho, sentar com a tua filha, olhar no olho dele e dizer: como você me vê. Deus tem um novo ciclo para escrever na sua história, mas só vive o novo ciclo quem entende e está preparado para encerrar um ciclo na vida. Amém? Sente nessa semana com a sua família, olhe no olho dele e pergunte: pai, pergunte mãe, como você me vê. E se prepare para viver uma transformação na sua vida. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor te alcancem, que você tenha uma semana abençoada, agradável e repleta da presença de Deus. Vá na bênção do Senhor, Igreja de Jesus. Deus te abençoe.